E aí, galerinha do mal, olha só, sou eu aqui de novo, mais uma vez. Desta vez aqui, ó, de cabelo cortado para falar com vocês, obviamente, sobre Ucrânia e Rússia. Mais especificamente, como nós, brasileiros, seremos afetados, ou aliás, né? Ou aliás é difícil. Aliás, qual lado nós deveríamos tomar? As atitudes que o governo deveria tomar em relação a isso, pensando no Brasil. Bom, talvez eu faça isso em 2 vídeos, porque seja muito grande, apesar dos meus vídeos ser grandes, esse é um assunto bem extenso que dá para a gente falar muito sobre ele. Talvez eu divida ele em 2 vídeos, eu vou pensar isso depois de gravar esse. Mas vamos lá. Bom, o primeiro ponto e o mais importante é o seguinte: bom, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, teoricamente, o Brasil deveria repudiar. Se não fosse pelo pequeno fato do Brasil depender da Rússia para os fertilizantes. E quando eu digo depender, eu digo que o Brasil importa 85% dos seus fertilizantes. Mais ou menos por aí. Talvez um pouco a mais, talvez um pouco a menos. Mas essa é a média de importação de fertilizantes. E para o Brasil é extremamente importante os fertilizantes. Você fala, olha, mas o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E aí eu já te respondo com uma, talvez para você não seja novidade, não sei se você conhece muito de agronegócio, mas para outros será. O Brasil tem um terreno extremamente ácido. O maior produtor, a parte do Brasil que mais produz produtos agrícolas, commodities, é o Centro-Oeste, ou seja, a região central ali, Goiás, Mato Grosso, aquela parte, um pedacinho de São Paulo. E esta parte, ela é extremamente ácida, o solo é extremamente ácido. E é por isso que a gente teve, durante os anos 70, 80, muitos problemas com alimentos no Brasil. E depois que o Brasil começou a exportar mais alimentos com a economia globalizada, isso veio a se findar. Bom, o que é importante aqui é que nós entendermos o quão dependente da Rússia nós somos. E o Brasil está num momento estratégico aqui, durante a guerra, muito privilegiado. Aí você para e pensa, ora, como pode o Brasil estar tão longe da Ucrânia, da Rússia, e estar extremamente privilegiado, se você acabou de falar que a gente depende dos fertilizantes dele? Não entendo como isso pode ser compatível com o que você está falando. Ou você está se equivocando. E a resposta é, calma, jovem gafanhoto. Calma, jovem gafanhoto. Eu já te explico. Bom, por que o Brasil está num momento extremamente privilegiado se ele é dependente dos fertilizantes russos? A resposta é simples. Soldados precisam de alimentos. Um dos motivos da Rússia invadir a Ucrânia é esse, que a Rússia ela não é um grande produtor agrícola, mas a Ucrânia é. Óbvio que a Ucrânia tem uma população muito menor que a da Rússia. Então, assim, é uma guerra basicamente unilateral. Não chega a ser uma guerra porque guerra implica em resistência. E provavelmente não acontecerá essa resistência, embora os jornais estejam noticiando, meu Deus, os ucranianos estão fazendo um esforço incrível, são heróis e blá, 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 blá. Não é bem assim. O alto comando russo, eles têm ordens explícitas de não fazer um massacre, porque o povo ucraniano, na verdade, é russo, na visão de Putin. Eles são o mesmo povo. Então é basicamente, imagine que o Brasil, sei lá, tenha uma rixa com o Rio Grande do Sul, e aí o Rio Grande do Sul resolve independência, e aí depois o Brasil fala, olha, me perdoe, mas eu não vou deixar isso acontecer não. Eu vou pegar o Rio Grande do Sul de volta porque é nosso. Podia usar o exemplo do Uruguai, mas é porque a gente nunca se importou muito com o Uruguai, então meio que não achei que ia caber aqui. Então imagine lá, o Rio Grande do Sul tem independência, depois de passam uns 30 anos o Brasil resolve invadir o Rio Grande do Sul. E eu não vejo o motivo do Brasil falar, olha, vamos passar o trator em cima deles, porque a gente poderia se quisesse, e vamos pegar o território de volta, porque não é isso que o Putin quer. Ele quer o controle cultural social da região. Se ele quer o controle cultural social, obviamente ele não pode promover um massacre do próprio povo dele, porque isso seria uma loucura maior do que a que ele está cometendo.
além do fato de que os próprios russos não têm grandes motivações a invadir os ucranianos, a não ser a retomada cultural do povo e, óbvia, razões e motivos econômicos, como a Ucrânia ser um grande produtor agrícola, ser o segundo maior país em reserva natural de gás da Europa, óbvio, só perdendo para a Rússia, e uma série de outros fatores socioeconômicos. Bom, eu dei essa volta todas, né? Meio que para você entender um pouco do contexto, embora acredito que você esteja vendo isso, porque é só o que acontece na mídia o tempo todo, é Ucrânia e Rússia, Ucrânia e Rússia, Ucrânia e Rússia, até esqueceram o covidão da massa, né? Para focar nisso. Bom, a gente vê um lado, a Rússia bastante cautelosa nessa invasão. A Rússia ela não está operando com o máximo de força que ela poderia estar se ela quisesse simplesmente tomar o país assim. Ela não está. Ela está fazendo as coisas devagar. Talvez com medo de uma, como que eu posso dizer, de uma represária maior por parte do Ocidente. Olha, eu acho que não. Por quê? Por dois motivos muito simples. O primeiro, que o Ocidente não está afim de fazer uma terceira guerra mundial pela Ucrânia, que já foi parte do Império Russo, que já foi parte da União Soviética. Então, não faz sentido você entrar numa terceira guerra, provavelmente uma terceira guerra nuclear, por causa da Ucrânia. Então, todos os líderes ocidentais, o Ocidente, ele está meio que, ó, vamos ajudar assim, para falar que estamos fazendo alguma coisa, vamos enviar armas, mantimentos, e é isso aí, cara. Não pode esperar por mais do que isso. O Vladimir, ele sabe que o Ocidente não vai entrar numa terceira guerra mundial por causa da Ucrânia. Isso é uma coisa assim que na mente dele é impossível de acontecer e provavelmente é meio que impossível mesmo. Não vejo a Ucrânia sendo, né? A Ucrânia não tem laços com o Ocidente fortes. Ela não tem laços. Ela serve mais como um território neutro separando a Rússia do da Europa, do Ocidente. E ela serve como este campo. Olha, vamos manter a distância um pouco aí, os caras são meio loucos, então eles usam a Ucrânia como esse divisor, né, entre Europa e Rússia. Claramente, né, muito claramente, a gente vê que os líderes do Ocidente eles não querem uma guerra. Eles não estão nem aí para a Ucrânia, não estão mesmo, porque se eles quisessem defender a Ucrânia, na primeira invasão, na primeira anexação da Crimeia, lá em 2014, eles tinham falado: ó, Rússia, devolve isso dessa merda aí, ou vai dar ruim para você. E eles não o fizeram. Não o fizeram e o Vladimir falou: olha, os caras não estão nem aí e eu vou passar o trator. Bom, sabendo que o Ocidente não está nem aí para a Ucrânia e que eles só pensam no interesse deles, dos europeus e dos norte-americanos, isso é óbvio, e agora os ingleses, que não fazem mais parte da União Europeia, mas eu vou encaixar eles aqui como se eles ainda estivessem dentro do bloco, só para ficar de fácil entendimento, porque senão vou ter que ficar falando União Europeia, Estados Unidos e Inglaterra. Ou poderia falar Ocidente, mas o Ocidente engloba mais países que teriam capacidade para fazer qualquer coisa contra a Rússia. Então nós temos aí uma divisão, né, entre o bloco ocidental, e aí realmente engloba os outros países que não têm capacidade bélica, e o bloco Euroásia, que seria a Rússia, China, Cazaquistão, quer dizer, e Índia. Olha aí, Índia fazendo parte desse bloco. E aí você me pergunta, ó, mas espera aí, o Japão também já rechaçou essa invasão russa. Claro, porque o Japão culturalmente não faz parte do Ocidente, óbvio que não faz. Mas o Japão, ele entra dentro desse bloco do Ocidente. Por quê? Por dois motivos simples. Primeiro, que o Japão ele não tem poderio bélico. Depois da Segunda Guerra, foi retirado disso dele, igual da Alemanha. Mas o Japão, ele sempre toma as ações orientadas pelo Ocidente. Então, geopoliticamente, o Japão ele está extremamente alinhado com o Ocidente. Então, eu estou englobando aqui para fácil assimilação o Japão dentro do bloco ocidental. E nós temos o Brasil, porque o Brasil, por incrível que pareça, apesar de fazer parte do Ocidente, ele não está perfeitamente alinhado com o Ocidente nos últimos 4 anos, podemos dizer assim. Por dois motivos. Um, porque o Bolsonaro peita os caras todo o tempo, e outro, porque o Ocidente ele nunca viu o Brasil com
olhos agradáveis. Nunca vi o Brasil como, nossa, o Brasil, um país que nós podemos ajudar ao tempo todo. E isso tem uns motivos claros para que a Europa e o Ocidente em geral, né, não faça isso. Por dois motivos ridiculamente, né, óbvios. Primeiro é a dependência. O Ocidente não quer depender de um país como o Brasil, porque o Brasil é um país gigante, um país com 220 milhões de habitantes. Então, ele não quer criar um segundo Estados Unidos para ficar botando regra e cagando regra o tempo todo que eles podem ou não fazer. E, basicamente, essa é a primeira parte. A segunda parte é que os europeus nunca viram os brasileiros como seus descendentes, e sim como o resto da América Latina. Apesar de eu já ter falado um tempo atrás que o Brasil não faz parte da América Latina, então se você não viu, depois veja esse vídeo, porque é bem legal. E tudo isso para o Brasil é desgastante, porque a gente vê, nos últimos tempos, principalmente, excessivamente a Europa batendo nos produtos brasileiros. E é óbvio que isso é para não criar uma dependência de commodities, de produtos primários como alimentação do Brasil, porque isso é muito ruim, né? Principalmente porque a Europa ela age como se fosse um grande país. Ele é um bloco econômico que a partir do momento que seu produto entra dentro da União Europeia, ele circula por todos os outros países da Europa. Então, criar uma dependência do Brasil pode ser algo muito prejudicial para a Europa, até porque as políticas brasileiras elas são extremamente instáveis e a gente nunca sabe o que vai acontecer no Brasil. Então os europeus olham isso com um pouco de insegurança. Não os culpo, eu também olho com insegurança, apesar de ser brasileiro. Então, a gente tem aqui uma Europa que não tem um vínculo tão forte com o Brasil, assim, culturalmente e socialmente, tem um vínculo político e toda essa ladainha, mas você que já foi para a Europa sabe que o brasileiro não é muito maravilhosamente bem visto. Então, você tem toda essa noção, e ultimamente essa noção tem sido muito mais influenciada pelas atitudes do presidente do país, que, convenhamos, não é a das melhores. Também não é a das piores, acredite você. Bom, com isso, a gente surge uma questão enorme no Brasil. A gente sabe que o nosso maior parceiro comercial é a China, e a China já declarou abertamente apoio à Rússia. A Índia se manteve neutra. O Cazaquistão se manteve neutro. A gente vê a África do Sul se mantendo neutra. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma separação assim bem nítida do bloco ocidental contra o bloco do BRICS. Talvez, no surgimento de uma terceira guerra, o Brasil não apoie o Ocidente, e isso seria extremamente viável, por um motivo simples. Ora, nosso maior parceiro comercial, China. Um dos nossos maiores fornecedores para a nossa maior matéria-prima, que é o agronegócio, Rússia. E então, peraí, eu vou ficar contra os meus dois parceiros, meus principais parceiros, para ajudar o Ocidente, que sempre teve cagando para mim, que recentemente boicotou a soja brasileira e que, muito mais recentemente, estava batendo na tecla Amazônia internacionalizar um pedaço do meu território. Porra, isso me soa um tanto quanto agressivo e me soa um tanto quanto um afastamento político. Então, a gente tem um bloco onde nós temos dois importantes parceiros e um bloco no qual nós somos sempre tratados como o segundo escalão. Então, para mim, dentro da minha visão econômica, social, eu iria para o bloco do BRICS, por dois motivos simples. Primeiro, esse óbvio, que são os nossos maiores parceiros comerciais. E o segundo, que é o mais importante, é que assim, a derrocada do Ocidente ela é nítida, ela é clara. Nós não produzimos mais líderes fortes. Não produzimos mais líderes competentes como antes. Por quê? Bom, primeiro porque houve paz. Em períodos de paz, as pessoas costumam relaxar e se preocupar com outras coisas, ao invés de ameaças bélicas ou questões mais relacionadas à sobrevivência, à soberania.
nós pensamos em outras coisas que conseguem ser deturpadas pela riqueza e a prosperidade do Ocidente. Claro que você vai falar, pô, mas o Ocidente não tem só prosperidade e riqueza, existem uma série de outros problemas, sim, mas nós só conseguimos olhar para esses problemas uma vez que nós temos riqueza e prosperidade suficiente para pensar em algo além da sobrevivência. Então, este é um ponto muito forte. Olha, Wesley, você deu toda essa falada e tudo mais, e cadê aquela questão que você falou sobre as possíveis, né, visão, as possíveis o momento que o Brasil irá brilhar? Que você estava falando que o Brasil vai brilhar aí, que é um momento que o Brasil está num ponto chave. E a resposta para, se você ainda não conseguiu captar, a resposta ela é simples. Bom, o Brasil ele pode negociar para os dois lados. Primeiro, ele pode chegar para a Rússia e para a China e para a Índia, que são aliados, BRICS, e falar o seguinte: olha, eu vou estar com vocês, mas eu vou querer garantias de tanto proteção quanto, bom, vamos compartilhar a tecnologia, vamos fazer uns intercâmbios para que vocês compartilhem a tecnologia de vocês, já que a Índia e a China são dois dos maiores produtores de tecnologia do mundo, se você não sabe, e de acordo com o Fórum Econômico Mundial, eles são provavelmente os países que ocuparão o primeiro e o segundo lugar como os maiores PIBs do mundo, ou seja, serão as duas nações mais ricas do mundo nos próximos 30 anos. E aí você para e pensa, caralho, o Brasil vai estar aliado das duas maiores potências mundiais para os próximos 30 anos, ou ele se aliar lá é foda, ou criará uma aliança com o bloco ocidental, que vira e mexe, rechaça as nossas entradas dentro do mercado europeu, que boicota a nossa entrada dentro da OCDE e que vira e mexe, toca na pauta da internacionalização de um pedaço de terra brasileira. Se você pensou como eu, olha, o Ocidente já está em queda mesmo, e que a Euroásia provavelmente assumirá a liderança do mundo, eu vou com quem vai assumir a liderança do mundo, porque acredite você, outros países dentro da posição do Brasil ocupariam exatamente esse lugar. Vou dar um exemplo: a cidade de Gênova, durante o século XIV, apoiou os árabes contra Portugal, quando Portugal era a grande potência. Portugal e Gênova era a cidade mais rica do mundo, mais próspera do mundo, assim, ridiculamente, e a cidade mais importante. Ela simplesmente procurou seus interesses, e naquela época as cidades elas assumiam esse papel um pouco mais de cidades-estados, ao estilo poligrega. Então você vê aí que claramente os países têm que se preocupar, as cidades, com seus interesses. Então, assim, o Brasil ele não pode tomar partido, a primeiro ponto, da guerra. Primeiro, porque ainda não se tornou uma terceira guerra mundial. Então, o Brasil tem que sentar à mesa agora, neste exato momento, e falar o seguinte: falar com russos e chineses e falar com ingleses e americanos. Olha, desculpem aí, galerinha, mas assim, os russos e os chineses são os meus principais aliados. São as pessoas com quem eu dependo economicamente. Eu entrar numa guerra contra eles, eu apoiar o lado ocidental contra eles, é eu falar que o meu povo vai passar fome e que vai ter problemas econômicos seríssimos. Isto vindo de um tragédia atrás de tragédia. Desde 2016, o Brasil se encontra numa crise política e econômica muito grande. Então, fala, olha, desculpa, não posso, né, depender desses dois países e entrar numa guerra contra eles. Isso não faz o menor sentido. Qualquer idiota sabe que isso não faz o menor sentido. Então, Ocidente, eu preciso que vocês, né, deixem que eu entre com meus produtos dentro da União Europeia e que vocês passam a consumir maior parcela desses meus produtos, que vocês diminuam as tarifas desses meus produtos e que eles cheguem às prateleiras dos supermercados, dos Walmarts da vida, dentro dos seus países, dentro da União Europeia, dentro da Inglaterra e dentro dos Estados Unidos, Canadá e etc.
A partir daí, nós temos uma barganha, porque o Brasil ele pode ser um grande produtor. Num período de guerra, um país com um potencial agrícola como o Brasil é fundamental, é incrivelmente fundamental. Bom, se o Brasil resolver cortar os suprimentos chineses, eu acredito que os chineses entrarão num problemíssimo, gravíssimo, assim, terrível, capaz de ganhar a guerra sem disparar uma única bala. Se o Brasil cortar a compra da importação que ele faz com a Rússia, isso também terá um impacto econômico muito grande dentro da Rússia. Porque hoje a Rússia, ela praticamente detém um monopólio de gás na Europa. E esse é um dos motivos dos países europeus não quererem entrar em conflito. E o segundo maior produtor é a Ucrânia. Então, imagina, a Europa já depende muito do gás russo. Se eles entram na Ucrânia, fudeu, a Europa está na mão da Rússia, assim, de todas as maneiras. É uma guerra que dura até março. É uma guerra que vai durar até março, quando o inverno chegar. Porque assim, se a Rússia conseguir invadir a Ucrânia antes do inverno, pronto, acabou. Conseguir invadir e tomar o poder, tá? Porque invadiu já invadiu, mas eu digo no termo de dominação mesmo. Dominar a Ucrânia até o inverno, fudeu. Os europeus vão falar, ó, cessa tudo, deixa eles com essa porra e vamos pensar em alternativas. Claramente, nitidamente, nós temos talvez um maior confronto estratégico econômico de toda a história da humanidade recente. Toda a história da humanidade recente, desde a Segunda Guerra, esse é o maior. Talvez supere até a Segunda Guerra, porque vai ser a grande derrocada do Ocidente, com certeza e sem sombra de dúvidas. Aposte suas fichas no bloco BRICS, porque pode não ser daqui a uns 10, 15 anos, mas até os próximos 30, no máximo 50 anos, eles terão o poder do mundo. E digo isso porque a China vai ser a maior potência econômica, a Rússia já é a maior potência bélica, e a Índia caminha-se para ser uma das maiores potências. E todos esses mercados, o russo, o chinês e o indiano, são mercados grandes que sofrem, né, grande acervo, grande necessidade de produtos primários, como alimentação. E aí que entra o Brasil, porque o Brasil pode lucrar muito com isso. O Brasil não só pode, mas ele deve lucrar muito com isso, porque são países que têm uma população imensa, com exceção da Rússia. São países que têm uma população imensa e sedenta por alimentação. Então, este é aquele momento que a gente para, respira e fala: olha, realmente o Brasil está com a faca e o queijo na mão. Se o Brasil pode se tornar grande, um nome reconhecido, soberano, independente, esta é a hora. Todos os grandes alavancagens americanas, elas surgem em momentos de guerra, quando se tem protagonismo. E o Brasil pode ser muito protagonista nessa questão, porque o Brasil tem a chave da guerra na mão, que é o suprimento. Se o Brasil resolver falar, olha, China, pode invadir Taiwan aí, faz o que você quiser, Rússia também nem se preocupa com alimentação, joga nos peitos do pai e essa bola é minha, a termos mais brasileiros. E isso é muito, muito, talvez para você possa soar um pouco como antipático, uma coisa meio fria, mas pense que no Rio de Janeiro morre muito mais pessoas por dia do que está acontecendo agora na Ucrânia. Pense que no Rio de Janeiro é uma guerra civil há mais de 30 anos, mais de 50 anos de história de guerra civil, e você não fica compadecido assim. Então, você pensar numa outra nação e se compadecer com a dor deles mais do que a sua própria dor interna é uma burrice incrível. Se o Ocidente tivesse tão interessado em manter a paz, ele já tinha resolvido o problema do Rio de Janeiro. Falou: Brasil, nós precisamos resolver esse problema que você tem interno, e nós iremos resolver isso. E o que você precisa de ajuda para acabar com isso? E nos próximos 10, 15 anos a gente resolve esse problema. Mas eles não querem resolver, porque não é da conta deles, não é dos interesses deles. Entende? Eles só estão assim com a Ucrânia porque eles dependem muito do gás russo. Eles não querem criar uma dependência maior. Então imagina, porra, você depender da Rússia por uma coisa tão primordial quanto é o gás, porque assim, para nós brasileiros que temos
praticamente toda a nossa estrutura num país extremamente quente, onde o nosso chuveiro é elétrico. Lá não. Lá é tudo a gás. É, o aquecimento das casas são a gás, o chuveiro é a gás. E o gás lá tem uma importância muito maior, porque os invernos de lá são extremamente rigorosos. Não é um frio aqui, aquele frio que faz em São Paulo, que faz 14 graus, você bota duas blusas e, porra, tá de boa, vai jogar uma bola, por exemplo. Não. Não é aquele frio no Rio Grande do Sul que faz 6 graus, dá uma estiagenzinha, você coloca 3 blusas, luvas e uma touca, um gorro. Porra, mano, vou cortar lenha, sei lá o que eles fazem no sul. Tomar chimarrão, por exemplo, na varanda de casa. Não é isso. É um frio do caralho, é uma coisa que é triste, é menos 10 graus, menos 9, menos 14, 20, 30. Do cara botar a mão para fora, necrosar. Não tem segredo, é morte certa. O frio na Europa é morte certa. E sem esse abastecimento de gás, é uma coisa que pode realmente gerar problemas sociais enormes. Coisas horrorosas. Então, a gente tem o Brasil dentro dessa posição extremamente chave, ao mesmo ponto que nós sabemos que o Brasil não vai aproveitar essa chance. O Brasil vai provavelmente, assim, eu falo com muita dor no coração, porque esse era um momento muito ímpar, né, para a nossa história como um país desenvolvido, do Brasil falar, olha, acabou. Acabou, a partir daqui nós somos Brasil e, meu, não tem segredo. Porque assim, o Brasil sempre esteve isolado culturalmente do Ocidente. A gente partilha muitas coisas trazidas dos portugueses, mas, meu, o Brasil é um país extremamente isolado, sociocultural. Extremamente isolado. Claro que com a globalização você tem um pouco desse isolamento diminuído. Mas não acreditem nisso, porque a realidade é que o Brasil é extremamente isolado. Na América do Sul, na América Latina em geral, o Brasil é muito isolado. Olha a cultura dos outros povos, porra, é totalmente diferente. Olha a cultura americana, que é um pouco mais próxima que a nossa, e a nossa também é um pouco mais próxima do europeu, mas essa é uma visão interna. Nós vemos essa proximidade entre eles, entre Europa, Brasil, Estados Unidos, Brasil, mas eles não veem essa aproximação cultural como nós a vemos. E isto é um problema. Por quê? Se você enxerga uma pessoa de uma forma, mas essa pessoa não enxerga você da mesma forma que você a enxerga, obviamente isso vai criar uma codependência sua para a pessoa, não da pessoa para você num algo recíproco. Vai ser basicamente unilateral. E é assim que vem sendo as relações Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos. Vem sendo relações unilaterais. Não tão unilaterais, porque vira e mexe eles jogam uma migalhinha aqui para o Brasil continuar aliado, porque eles sabem que o Brasil é um potencial muito grande e que uma hora uma outra nação vai falar: "Ó, Brasil, você pode ser maior, só preciso que você me ajude nisso." E talvez, e só talvez, com um pouquinho de sensatez, cabeça fria, o Brasil possa aproveitar isso como uma oportunidade. O Brasil pode se manter neutro e dar suprimentos para os dois lados. O Brasil pode tomar partido para o bloco BRIC, para o, bro, para o bloco do BRICS, né? Foi difícil falar, mas saiu. Ou o Brasil pode continuar sendo o capacho do Ocidente. E claro, conseguiu umas pequenas vantagens aqui e ali, porque mesmo que o Brasil consiga entrar dentro do mercado europeu com os produtos agrícolas, acredite você que não vai suprir a demanda que a gente tem da China, que a gente pode passar a ter da Índia, porque assim, a Índia ela não come carne, é um país que não come carne, então como que o Brasil vai entrar lá? Porque o Brasil produz muita carne, mas produz muitos vegetais também, por que não? A gente pode passar a produzir o que a Índia demanda. Olha, a Índia, o que vocês precisam? Vocês querem brócolis? Você quer cenoura, beterraba, berinjela? Joga nos peitos do pai que a gente resolve. Então, assim, este é uma análise, esse vídeo é uma análise para o Brasil. Não é uma visão dentro do contexto europeu da guerra, ou dentro do contexto americano da guerra, mas é uma visão de oportunidade para o Brasil, para a mudança que o Brasil precisa. E talvez, só com talvez, os líderes brasileiros olhará isso com bons olhos.
Falou, galerinha.